A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Faça um teste pra saber. Faça um teste pra saber qual é a sua. Se numa noite qualquer você ainda consegue descobrir a lua dentro de você. Faça um teste para saber. Faça um teste para saber qual é a sua. Se numa noite qualquer você ainda consegue descobrir a lua dentro de você, faça um teste pra saber. Saiam da minha frente, matem-se, morram-se, deixem livre o meu campo de visão. Me entristece conceber a semelhança que nos une na semente. Quem é que pode ser feliz se vendo gente? Portanto, saiam da minha frente. Ou se na rua alguém lhe falar, você não se assustar, como quem espera encontrar de cara a besta fera. Ou se na rua alguém lhe falar, você não se assustar, como quem espera encontrar de cara a besta fera. Faça um teste pra saber. Que coisa mais linda! É isso que a gente tem para você hoje, internauta. Estamos aqui, quero dar meu boa noite para mais um programa Tarja Branca, aqui na página do Facebook da Cine TV Nordeste. Eu sou Adriana Barros. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre obesidade e sobrepeso. Sabe quem está aqui conosco? Guilherme da Conti, ele que é cirurgião bariátrico, coordenador de cirurgia bariátrica do Hospital dos Servidores do Estado. Boa noite, Guilherme, um prazer enorme ter você aqui conosco, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os telespectadores. E o nosso outro convidado é o Bruno Barreto. O Bruno Barreto é profissional de educação física e consultor de clínicas de eletroestimulação. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com você. Obrigado. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os internautas. E na nossa atração musical, que vocês acabaram de escutar, essa voz melodiosa e gostosa, o Geraldo Maia. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Adriana. Boa noite, caros ouvintes, internautas. Prazer estar aqui no Tarja Branca. Aliás, esse nome é ótimo, viu? Esse nome é gostoso, né? Esse nome é muito bom. Eu gosto também, Geraldo. É isso aí, internauta. Então, deixa tua pergunta, teu comentário, pergunta aos nossos especialistas, que a gente hoje vai conversar um pouquinho, vai caminhar por esse universo da obesidade e do sobrepeso. Então, eu já queria começar com você, Guilherme, te perguntando, né? O que é obesidade e sobrepeso? Existe alguma diferença? O que é que seria isso?
Existe sim, Adriano. Ótima pergunta. O sobrepeso e a obesidade eles são classificados tanto matematicamente quanto também pelas alterações de vida que pode ocasionar em cada um dos pacientes. Em relação especificamente ao peso, você pode fazer uma conta que é chamada de IMC, Índice de Massa Corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, 2 vezes a altura, que você vai encontrar alguns valores. Esses valores são abaixo de 20, subnutrição, entre 20 e 25, normalidade, 20 a 25, sobrepeso, acima de 30 você vai ter os critérios de obesidade que a gente vai falar daqui a pouco. Isso seria matematicamente definir a obesidade. Em relação às alterações de vida, quando o paciente ele começa a notar que atividades pequenas no dia a dia ele não está conseguindo mais realizar de forma normal, corriqueira, então ele já tem que procurar ver se é o peso que está influenciando nisso. Então são aquelas faltas de ar ao subir pequenos lances de escada, caminhadas que ele já está também sem conseguir nem conversar durante essas caminhadas porque falta fôlego, ele não consegue raciocinar direito. As taxas dele, pressão alta, diabetes, se alterando por causa do peso que ele está, então ele tem que procurar ajuda, independente dos índices que estejam, aquela obesidade, por menor que seja, já vai estar influindo na vida dele, então ele já vai ter que procurar também o acompanhamento. Isso existe alguma influência de fatores genéticos ou ambiente, Guilherme? Existe sim, são 5 fatores que são os principais tidos como os causais de obesidade que também vão ser utilizados no tratamento, que tem o fator genético, você vai ter, que aí não tem como ser modificado, você vai ter o fator psicológico dos pacientes, então a parte emocional influenciando nesse ganho de peso, nas modificações de peso do dia a dia, você vai ter a parte nutricional, os erros alimentares e a má alimentação, ocasionando também transtornos, o sedentarismo, que está tão comum hoje em dia, no dia a dia, Bruno vai poder falar bem melhor sobre isso durante o programa, e também as alterações de hormônios, de vitaminas no corpo da gente, que também vão estar ocasionando o ganho ou a perda de peso, dependendo da situação. Então, já que o Guilherme deixou o gancho, Bruno, já vamos te convidar para falar um pouquinho da importância do exercício físico na vida do paciente. É importante ele iniciar a partir de qual idade, no período da cirurgia? Como é que é esse movimento do paciente com os exercícios físicos, Bruno? Tá, perfeito. Primeiro eu queria, na verdade, desmistificar a diferença de exercício para atividade física. Perfeito. Porque inicialmente, para alguns pacientes, é recomendado aumentar o nível de atividade física para depois inserir no programa de exercício físico. A diferença de ambos é que a gente tem alguns pacientes, de fato, que são sedentários e inativos. Ou seja, além de ele não praticar nenhum exercício físico, ele não consegue fazer suas atividades de vida diária. E aí gera um grande problema, principalmente de origem cardiovascular. E aí, quando ele já não consegue se expressar, quando ele já não tem uma questão cardiorrespiratória o suficiente para que ele viva de maneira geral, a gente tenta primeiro melhorar essa questão. Para isso, a gente utiliza alguns equipamentos para contabilizar a quantidade de passos, por exemplo. Aí eu trouxe aqui um exemplo, um modelo de pedômetro, que é mais antigo, e esse reloginho, que é um relógio Watch, enfim, os relógios que estão sendo utilizados agora com um pouco mais de inteligência para mensurar a quantidade de passos. Alguns aplicativos podem ser utilizados também como ferramenta. Então, de repente, aumentar a quantidade de passos de uma pessoa já pode ajudá-la a melhorar a qualidade de vida inicialmente. Ô Bruno, e pode completar, Guilherme? É só interessante percebermos que é muito comum as pessoas dizerem na época dos meus pais, avós, bisavós, não praticava tanta atividade, se praticava mais atividade do que hoje a gente não está praticando tanta atividade, as pessoas levantavam para ligar a televisão, para mexer na luz, hoje em dia você pode fazer tudo pelos smartphones, por relógio e etc. Só que ao mesmo tempo também a tecnologia está fazendo com que a gente tenha também medições que no passado a gente não tinha, então tem muito a força de vontade de cada pessoa, a motivação de querer mudar o hábito de vida e não só deixar, eu não estou ligando a televisão, estou mexendo no controle e a tecnologia está sendo horrível para mim. Não, ela pode estar ajudando muito também, pode estar medindo o que, é que a gente está fazendo no dia a dia. Eu ia te perguntar sobre a questão de subir escadas. Eu escuto as pessoas falarem, que moram em andares altos e têm a prática de procurar subir escadas. Isso funciona mesmo? Você indica? Sim, funciona. Inclusive, é uma das ferramentas. A gente sempre pergunta para o paciente, eu acho que é interessante ouvir primeiro, saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Isso eu estou falando num pré-cirúrgico ainda. E aí, se ele fala para mim, olha, eu não gosto de fazer nada na vida, então ele vai ter que aumentar o nível dele de atividade física. Eu falo para ele, então, beleza, mora, sei lá, 6º andar, 5º andar.
De repente, ele subir um lance de escada, já começa a melhorar. E faz um programa para ele com a quantidade de passos. Então, por exemplo, em uma semana, ele vai dar 2.000 passos por dia. A recomendação que a gente tem da Organização Mundial de Saúde é a partir de 6.000 passos por dia. Por dia? Por dia. E aí, a gente, quando coloca um pedômetro desse, a gente tem mais ou menos a noção o quanto a gente é sedentário. Porque a gente não consegue dar 4.000 passos por dia. E aí, quando chega no final do dia, gera um déficit para a gente. De maneira geral, calórico, de maneira geral, né? Mas em relação a essa quantidade de passos também. Então, de repente, subindo 2 lances de escada ali, ele consegue bater a meta dele. É muito interessante. À vontade. À vontade. Depende da estatura de cada pessoa. Se eu tenho alguém de 1,60 m, ele vai precisar aí de 2 a 3 km. Mas se eu pego alguém de 1,80 m, 1,85 m, provavelmente vai dar uns 2,5 km. Mas é impressionante como a gente anda menos do que isso no dia a dia. Hoje em dia a gente tem andado, a média de boa parte das pessoas está entre 1 km e 1,5 km. Então, por dia é muito pouco. Entendeu? É muito pouco. A gente, quando você coloca num pedômetro, você fica impressionado como é diferente a quantidade de o que você tem que andar e o que efetivamente você anda no dia a dia. A gente não anda. Minha avó falava muito, ela morava na Torre há muitos anos atrás, e ela dizia, todos os dias ia andando para o centro do Recife, da Torre até o centro do Recife, quem é daqui de Recife vai saber a distância, e que hoje para muitas pessoas é uma coisa inviável e que no passado era comum você andar. E hoje em dia a gente também está acostumado com carro, moto, tudo, e vai modificando isso. Outro ponto que é muito importante disso que o Bruno está colocando é, você tem que ligar que a atividade física, ela pode ser, a atividade física e o exercício, que ele falou tão bem a diferença, você tem que juntar as duas coisas no dia a dia. Ficou muito na cabeça das pessoas de que o exercício ele tem que ser feito 3 dias na semana durante 30 minutos. Eu estou muito bem de exercício. Não é isso. Se todos os dias você praticar 10, 20 minutos, vai ser muito melhor do que você praticar durante 3 dias, 1 hora, 1 hora e meia de exercício. É você ter a rotina e ter a consistência na rotina que vai fazer com que você se estabilize e você consiga ter uma perda de peso, você consiga ter um ganho de massa muscular e todos os benefícios que podem trazer a partir daí. Então, as mudanças de hábitos são fundamentais para esse processo, Bruno? Sim. Inclusive, o Dr. Guilherme falou uma coisa muito agora que chamou muita atenção. As pessoas precisam compreender a mudança na composição corporal também de maneira geral. Não é só subir na balança e ver, perdi 2, 3 quilos. É compreender que a mudança na composição corporal é ganhar massa magra e reduzir o percentual de gordura. Então, hoje, quando alguém chega e fala, eu quero perder peso, eu pergunto, de fato, você quer perder peso? E aí eu explico o que é perder peso e o que é mudança na composição corporal. Porque, de repente, essa pessoa está ótima, está no peso bom, mas a composição corporal dela não. Então, ela tem um maior índice de gordura que músculo. Então, a gente tem os índices pré-estabelecidos por faixa etária e por sexo. E aí, baseado nisso, existe um teste chamado bioimpedância, que a gente utiliza lá na clínica, que é um parâmetro para a gente dizer se essa pessoa de fato precisa perder o peso corporal ou apenas fazer essa modificação. É engraçado que muitas pessoas se assustam, até pessoas que teoricamente têm já um nível educacional que poderia já entender sobre isso. Eu tive uma médica que eu atendi há um tempo atrás, que ela estava com o IMC dentro da normalidade, como eu citei, entre 20 e 25, está dentro da normalidade, ela tinha um IMC de 22, e quando ela fez a bioimpedância lá na clínica, ela tinha um percentual de gordura de 42% do corpo. O normal, para se ter uma ideia, para a faixa etária que ela tem, seria em torno de 15% a 18%, e ela estava com 42%. E aí ela fez, mas eu estou com minha balança muito boa. Eu fiz, pois é, mas você, na hora de você ir para uma academia, você não vai ter resistência para fazer as atividades, você está querendo ficar com menos celulite, está querendo várias coisas que as mulheres buscam, alguns homens também, na academia, e ela não conseguia vencer porque ela estava com um percentual de gordura muito alto do corpo, mas ela só dava importância para o peso, exatamente o que o Bruno estava colocando. Perfeito. Que é o que a gente faz no dia a dia, só dá importância ao peso e não aos outros parâmetros. Esse percentual de gordura, ele chega a interferir no processo respiratório, nas questões cardiovasculares, tudo isso? Sim, em todos eles. A gente tem doenças que estão diretamente ligadas à obesidade, ao sobrepeso e à obesidade. Então, pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, que é o colesterol alto, gordura no fígado, triglicerídeo alto, apneia do sono, que é acordar à noite sem conseguir respirar bem, sufocado, às vezes algumas pessoas, fulano de tal está roncando tanto que acorda sufocado. Ele pode estar com apneia do sono, e até doenças osteomusculares, problemas de quadril, joelho, tornozelo, por causa do sobrepeso e da obesidade. E todos eles ligados diretamente ao excesso de peso do corpo no dia a dia, ou de alguns meses, anos e etc. E eu fico pensando, Bruno, a gente vê hoje muito essa moda da vida saudável, do correr quilômetros e vamos viajar para fora para correr mais e mais e mais. Isso tudo precisa de um acompanhamento médico, nutricional, de um educador físico. Explica para a gente.
Sim, uma outra coisa também que eu ia falar sobre a questão do exercício aeróbio e do treinamento de força, né? Muita gente acha, isso passou praticamente na década de 70, de 80, isso ficou muito forte o exercício aeróbico. E aí todo mundo falava, eu vou fazer Cooper, eu vou fazer uma corrida e só emagrece com exercício aeróbio. Isso caiu por terra. Já tem vários estudos provando que o treinamento de força, o treinamento resistido à musculação, mas pode ser a calistenia também, ou seja, só o peso do próprio corpo, fazer uma flexão de braço, isso vai ajudar na perca de peso de maneira geral. Então, eu acho que essa quebra de paradigmas sobre a melhor modalidade, ela vai muito do critério daquilo que o paciente precisa e daquilo que, de fato, ele gosta de fazer. E eu digo, o exercício ele tem que dar prazer, você tem que escolher, de fato, aquilo que você gosta. E aí, sobre o que gosta, exercício aeróbio, ele dá uma sensação de prazer maior, porque ele libera uma quantidade maior também de dopamina, de serotonina, de hidroxitriptamina, que é a 5-HTP, que, inclusive, algumas medicações que combatem a depressão e a ansiedade têm. Então, o exercício físico gera isso também. Então, à medida que você vai fazendo exercício aeróbio, ela vai sendo gerada em uma quantidade tão boa que as pessoas, às vezes, já até param de tomar medicação, conversam com o médico sobre essa possibilidade. E aí, isso gera uma dependência do exercício. Então, exercício corrida aeróbio é bom? Sim, é muito bom. Mas ele precisa ter uma prescrição, um planejamento, né? A gente chama isso de periodização. Então, eu quero correr, sei lá, no deserto do Atacama. Tem vários alunos que vão para lá fazer essa corrida. Então, tem que saber o clima, tem que saber o tipo de roupa adequada, tem que se fazer uma periodização. Não adianta correr aqui no pôr do sol e depois pegar lá o deserto do Atacama, que vai ficar para trás. Então, é todo um planejamento em relação a essa progressão. Eu fico pensando nesse movimento que a gente encontra hoje dessa questão da estética, né? Às vezes as pessoas estão até perdendo o limite de até onde devem ir. E aí você falou 5-HTP, já subiu uma pergunta. Está se usando muito essas fórmulas de uma maneira indiscriminada, Bruno? Então, hoje eu acho que a fiscalização do Conselho Regional de Educação Física, o CREF, tem sido bem presente nas academias junto com a vigilância sanitária. Então, eu acho que apesar desse chama muito forte por questões estéticas, eu acho que declinou, inclusive, o uso de esteroides anabolizantes nas academias, porque isso era muito forte. Inclusive, nesse período agora que cruza o verão, todo mundo quer ficar bem para o verão, então você fica sedentário aí 11 meses e no último mês você quer dar o gás para em janeiro, então, do dia 1 de dezembro ao dia 1 de janeiro, estar ali em boa forma. E isso era um recurso que o pessoal corria muito atrás para resolver, tem uma tentativa rápida. E aí hoje existe aqueles, eu digo para os alunos principalmente, né, enquanto professor, e os alunos sempre perguntam essa curiosidade, pode usar, não pode usar, acompanhamento profissional médico. Então, o médico endocrinologista pode prescrever se ele achar que tem a necessidade, porque o risco é muito alto para as outras doenças. Então, eu acho que a educação das pessoas que utilizavam melhorou bastante nesse sentido. É interessante, vendo a parte médica disso aí, você tinha um problema de saúde pública que não era visto porque estava muito setorizado na população. Era um grupo de pessoas, no passado a academia não era uma coisa tão disseminada como é hoje em dia. Verdade. E aqueles grupos não se dava importância a eles, então era muito comum. Eu ainda peguei isso estando em faculdade, depois já de formado, pacientes chegando em urgências porque tinham aplicado óleo mineral em musculatura, usavam grande quantidades de hormônios, inclusive hormônios animais, para estar aumentando a força física de forma indiscriminada, completamente louco a forma de ser feita, e as pessoas fazendo com muita coisa. Não, a gente não pode misturar hoje em dia com a suplementação alimentar, que é diferente. História. É outra história. Muita gente confunde, então criou-se muito por causa disso um preconceito com as empresas que estavam vendendo suplemento alimentar, e não, ali, a fábrica de anabolizante, que não era, você estava tendo a venda de suplementos, de proteínas e etc. para utilizar. Então tem que ter essa diferenciação, mas foi muito importante essa maior vigilância que está acontecendo para reduzir isso aí, porque realmente era um problema sério, um problema de saúde pública que não era visto por ninguém. E aí, Guilherme, você falou uma coisa que me chama a atenção, até essa suplementação, se ela for orientada pelo educador físico, pelo médico, por profissionais que estão atuando, a gente tem muito mais chance de uma vida saudável. Sim, eu digo que até água em excesso faz mal. Isso, verdade. Tá certo? Eu tive uma conversa uma vez sobre chá e sobre o uso de chás na parte médica, terapêutica, o que pode ser utilizado, e chegavam muitas perguntas no dia, perguntando, mas e tal chá eu posso utilizar? E o chá de hibisco não vai deixar com que a paciente ela fique infértil, ou ela tenha um aborto e etc. Veja,
tudo em excesso você vai ter problemas. Verdade. Você não pode utilizar chá querendo substituir remédio, como você também não pode utilizar o chá achando que ele vai resolver tudo da sua vida. Agora, vai ser uma boa suplementação alimentar, que pode ser considerada assim, qualquer coisa é um suplemento alimentar. Se você come pouca banana e você passa a comer muita banana para ganhar potássio, você vai estar suplementando. Tá certo? Então, tudo é uma suplementação. Se você utilizar de forma correta, tudo vai poder ajudar. Agora, se não utilizar, se você começar a utilizar em excessos, aí você vai ter problema com qualquer tipo de coisa, até mesmo com água. Verdade. E agora, sobre esse tema ainda, o profissional de educação física, ele não pode nem deve prescrever nem suplemento, nem anabolizante. Não cabe a nós. Embora exista uma especialização em nutrição esportiva, por mais que o profissional esteja capacitado, mas não se enquadra a prescrição disso aí. O então, nutricionista exercício se enquadraria legal. nisso? Sim, nutri. Certo. Então é um trabalho em conjunto, Em né? conjunto, tem que ser sempre multidisciplinar. Hoje em dia a gente considera interdisciplinar, até porque multidisciplinar tem uma diferença só técnica em relação a isso. Multidisciplinar é você ter várias disciplinas no mesmo local, mas que não interagem. A forma como a gente tenta trabalhar é uma forma interdisciplinar, que é uma forma interagindo entre todos os profissionais para a gente poder trabalhar em conjunto, porque cada um vai ter a sua especialidade e vai estar trabalhando dentro daquela especialidade. E faz sentido o que vocês estão falando, porque o ser humano é um todo. Então, no momento que o ser humano é um todo, realmente ele precisa dessa interdisciplinaridade. E agora, chamar você, Geraldo, fala um pouquinho pra gente como a música chegou na tua vida, tua história. E eu também, você vai vir aqui no programa para falar especificamente do livro que você escreveu, mas eu queria que você já desse uma canjinha para os nossos internautas. Falasse um pouquinho do seu livro, do teu trabalho, morou um tempo em Portugal. Conta a tua história pra gente, Geraldo. O seu questionário foi... Já dei seu currículo. Foi bem rápido. Agora não sei se eu vou conseguir responder com tanta rapidez a tantas perguntas, não é, Adriana? Eu acho que eu nasci cantando, de certa maneira. Assim. Eu comecei a cantar no banheiro, quando eu era assim, um pré-adolescente. E as pessoas ouviam meu pai, meus irmãos, e diziam, olha, ele tem uma voz bonita. E foi daí nascendo a coisa. Assim, já tinha um fôlego ali natural para a coisa. Tanto é que eu não fiz nada na vida a não ser cantar. Sou cantor até hoje. Né? Somente. Apesar de que tenho uma formação acadêmica, me formei em Ciências Sociais pela Universidade Federal. Mas, enfim, isso não vem ao caso. E respondendo ainda ao seu questionário, tenho 11 CDs lançados e um LP que eu fiz com um amigo, Henrique Macedo, nos anos 80, quando ainda existia LP, não é? Então, essa minha discografia, ela hoje está toda disponível nas plataformas, não é? Todas, Deezer, Spotify, onde você for, você vai me encontrar. Não sei se vai gostar, mas vai me encontrar. Vai gostar, eu tenho certeza. E aí a gente... O que é que eu ia dizer? Sim, você perguntou sobre o livro, né? Isso. Eu, na realidade, não tive nem tenho nenhuma intenção de escrever, de virar escritor, de ser uma coisa, uma atividade assim presente na minha vida. Mas eu tive uma história de vida meio doida, assim, meio confusa e dolorida, de certo modo. Assim, perdi minha mãe aos 5 anos e, bom, uma série de ocorrências vieram a partir desse fato. E eu ficava com aquilo, assim, achando que um dia aquilo ia dar alguma coisa... eu tinha um material em mãos muito forte para que aquilo se transformasse num livro, e se transformou. É um livro chamado Breu, que eu lancei em 2015, e depois, em 2017, exatamente 2 anos atrás, a Confraria do Vento relançou ele, que é uma editorazinha pequena do Rio de Janeiro, mas muito combativa, assim, e fizeram um trabalhozinho com o livro e tal. Ele apareceu mais do que quando eu lancei aqui na cidade. E é um livro assim autobiográfico, confessional, que trata da minha história e desse momento muito particular da minha vida, assim, que vai da infância até a pré-adolescência, mais ou menos assim. Então é um grito, Breu é um berro. Tem um disco de Ednardo, né, que se chama Berro, que para mim é o disco mais lindo dele. Está fazendo 40 anos, inclusive, que ele lançou esse disco. Então, Breu é isso. Breu foi um berro, um grito que eu precisava dar
para o mundo para dizer dessa dor, mas dessa dor transformada, dessa dor apaziguada, não é, dentro de mim e para o mundo também. Assim. Trouxe para a arte, né, É, Geraldo? exatamente, porque não é a dor como revolta, nem como autopiedade, não é isso, né? Porque senão também não seria arte, não seria, não é? Uma bela forma de sublimação. Isso, porque se a gente não transformar a dor numa coisa que seja muito maior do que ela própria, não é? Ela perde o sentido. Aí ela perde o sentido, né? Vai virar um jogo assim autopiedoso e tal. E a gente pode ir de música agora? Pode ir de música, Vamos mas lá. aí eu vou só dizer da música que eu abri cantando, Sim, para poder sua fazer autoria, essa que estão claro. linkadas no mesmo disco. A música que eu abri chama-se Bicho Gente, que é uma parceria minha com Everardo Norões, que é um poeta cearense, mas que morou muito tempo aqui, agora ele está em Portugal, sobrinho de Miguel Arraes e foi exilado também na ditadura e tal. E esse disco onde essa música está inserida é também onde eu inseri essa que eu vou cantar agora, que se chama O Filósofo no Trapézio. Olha o nome da música, assim, bem engraçado assim, e filosófico, não é? Reflexivo, que é uma parceria minha com Marcelo Pereira do Jornal do Comércio, que era o editor do Caderno C, é ainda, não é? Mas ele tinha uma coluna no jornal chamada Hackbeat, que agora não tem mais, infelizmente. E essa música é uma parceria minha com ele. É um poema, na realidade, de um livro dele, e eu peguei um extratozinho desse poema e musiquei. Que coisa Pronto, linda. eu vou cantar Vamos ele escutar agora, o filósofo no trapézio. Desafinou um pouquinho, como eu acho que são os ar-condicionados. Atire facas, aposte, atire farpas, blasfeme. O impossível, o improvável é um risco, um cisco, um cisto. Multiplique abismos. Atire facas, aposte, atire farpas, blasfeme. O impossível, o improvável é um risco, um cisco, um cisto. Multiplique abismos, cisme, sofisme de vida, a dívida, a dúvida, como um aforismo. A dívida, a dúvida, como um aforismo. Atire facas, aposte, atire farpas, blasfeme. O impossível, o improvável é um risco, um cisco, um cisto. Multiplique abismos, cisme, sofisme de vida, a dívida, a dúvida, como um aforismo. A dívida, a dúvida, como um aforismo. A dívida, a dúvida, como um aforismo. De volta ao segundo bloco, programa Tarja Branca,
Hoje conversando sobre obesidade e sobre peso. Eu já quero dar boa noite aos internautas. Olha quanta gente linda aqui. Ana Cristina, que vai vir ao nosso programa. Boa noite. Ana Cristiane, Daniele Silva, Kiko Nascimento, Marina Morim, Jalisson Ximenes, Alinete Souza, J. Moura, direto de São Paulo. Boa noite. Rodrigo Cruz, o Guinho. Boa noite, Guinho. Um beijo grande para você. Patrícia Farias, Patrícia Barreto, Sérgio Augusto, Jorge Souza, Leno Júnior, Barman Wellington, Edmilson, Cíntia Valadares, beijo grande em você. Tem que voltar aqui ao programa, viu, Cíntia, para falar daqueles pets lindos e fofos. Carla Rio nos assistindo, beijo grande. Alexandre Alexandra, olha quanta gente. Jamil, Marta Porto Carreiro, estava com saudade de você, querida Marta. Beijo grande, Zeca Borba. Oriana, mandar um beijo grande. Foi a Oriana que foi sua paciente, disse tem que levar o doutor Guilherme. Ele está aqui, olha, fazendo jus ao seu pedido. Que coisa boa. Viviane Moraes, Adalberto Barcelos, Minhas Marias, beijo grande para você, Tássia. Denise Oliveira, uma das nossas colaboradoras. Anderson Santiago, beijo grande. Keila Sonali, beijo grande. Ricardo Tenório, Fábio Andrade, Martiniano, Rafael Carvalho, está dizendo aqui, eu tenho que ler isso aqui, ó. Doutor Guilherme é show, parabéns. Rafael Carvalho esteve aqui conosco falando sobre empreendedorismo, tá te elogiando. Eu confio no Rafa, viu? Mas antes de entrar nas perguntas dos internautas, eu já queria te perguntar, Guilherme, assim, o que é uma cirurgia bariátrica, como é que ela é feita, quais são as pessoas que são indicadas a passar por esse procedimento, tem alguma necessidade específica ou qualquer pessoa pode fazer, e a faixa etária? Primeira coisa, a cirurgia, foram muitas perguntas. Foram muitas, é um questionário, né, Geraldo? É o seguinte, a primeira coisa, a cirurgia ela tem que ser encarada como um ponto de partida, uma ajuda para que o paciente ele emagreça. Ela não pode ser tida como ponto final de todo o processo de emagrecimento. Fantástico. O que é isso? Muita gente bota todas as expectativas que tem em cima de uma cirurgia por não ter conseguido mudar de hábito de vida, ter conseguido mudar o que estava querendo no seu corpo esteticamente ou psicologicamente, ou o que quer que seja, e bota um peso muito grande na cirurgia que esse peso não pode existir. A cirurgia ela vai ser essa ajuda para que a pessoa emagreça e que ela se manter magra a longo prazo vai depender única e exclusivamente das mudanças que ela fizer na sua vida. Então, o primeiro ponto. Na hora da definição de quando fazer uma cirurgia bariátrica, você vai ter tudo que a gente citou aqui anteriormente, tá certo? Em relação ao IMC, em relação a todo um acompanhamento. Tem que ser feito um acompanhamento multidisciplinar, com várias disciplinas e de preferência interdisciplinar, que é o que a gente tenta fazer, como eu falei no bloco anterior, de acompanhamento dos pacientes. Então, tem que ter acompanhamento do nutricionista, do psicólogo, do educador físico, do médico, endocrinologista, cardiologista, também, né? nutricionista, pneumologista. Então, tem uma série de pré-requisitos para você poder chegar até uma cirurgia bariátrica. Os pacientes que hoje podem realizar uma cirurgia bariátrica são pacientes que eu separo, não é uma divisão médica, isso é uma divisão minha, tá certo? Que é de indicações objetivas e indicações subjetivas sobre a cirurgia bariátrica. Perfeito. Indicações objetivas, objetivamente, que são as indicações cirúrgicas. Normalmente o cirurgião ele é mais objetivo no que ele quer fazer. Então, as objetivas nós temos a idade. Acima de 18 anos de idade, você tem indicação de realizar uma cirurgia bariátrica. Idade limite máxima já existiu, os 65 anos como idade máxima limite. Estudos nos últimos 15 anos comprovaram que os pacientes, eles não têm pacientes de 70, 75, 80 anos que se beneficiam da realização de cirurgia bariátrica. Eu operei um paciente, na época, com 72 anos de idade, era um paciente que ele utilizava duas medicações antihipertensivas, utilizava insulina, duas medicações orais para diabetes, fora a insulina, usava medicação para baixar colesterol, então usava múltiplos medicamentos, já estava num princípio de hepatopatia, que é uma doença do fígado, de tanto medicamento que ele tomava, e que ele teve a indicação de fazer a cirurgia, mesmo tendo acima de 65 anos de idade. Hoje ele está com 75 anos de idade, emagreceu mais de 30 quilos e não usa mais nenhum tipo de medicação. Fantástico. A cirurgia ela não serve como cura.
tá certo? Ela não é uma cura para nenhuma dessas doenças, ela é um controle. Se ele se descontrolar e voltar a engordar, essas doenças irão retornar. Então, o que era prometido no perfeito. passado, como a cirurgia é um milagre, que vai salvar a vida, que vai fazer isso e aquilo, a gente tem que definir bem o que é realidade e o que é a expectativa que o paciente vai ter. Você vai ter tanto a expectativa para mudar a sua aparência física, quanto melhorar das doenças que você tem. A realidade nem sempre vai ser a mesma, então tem que ser muito bem dividido. Eu já tive pacientes que chegaram para mim e disseram: eu quero ficar parecida com fulano de tal me operando. Veja, não adianta, a cirurgia não vai fazer ninguém mudar e ficar parecido com ninguém. Nem cirurgia plástica não consegue fazer isso. Então você tem que ter a realidade do que vai acontecer para depois você não se frustrar, que é boa parte do que acontece quando a cirurgia não chega no ponto que o paciente estava querendo por não ter tido um bom preparo. E aí é quando você sente a falta do preparo de pré-operatório, de não ter ido para um psicólogo que seja adequado, que conheça sobre cirurgia bariátrica, de não ter feito um acompanhamento nutricional adequado, um acompanhamento de educação física. Aí é quando você começa a sentir as dificuldades. Então você tem, fora isso aí, o IMC, que foi citado, então tem a idade, tem o IMC e tem as doenças associadas à obesidade. Então tem que ter esses 3 critérios. Tendo esses 3 critérios, você vai para as indicações subjetivas, que aí são as avaliações dos profissionais. Então, pneumologista, cardiologista, não adianta ninguém ir para uma cirurgia e ter um infarto depois de se operar. Verdade. Então tem que ter o acompanhamento do cardiologista, o pneumologista. Problemas respiratórios são muito comuns em pacientes com obesidade, e também para endocrinologista, e para realizar endoscopia digestiva, ultrassonografia. Então é uma bateria imensa de exames para que a gente saiba que o corpo está em condições de suportar uma cirurgia que também é uma cirurgia de grande porte. Para encerrar, o que hoje está acontecendo muito é uma banalização de procedimentos cirúrgicos. Então, as pessoas têm ido com muita frequência para, não, vai fazer uma lipoaspiração, parece que está indo no shopping. Eu estou indo ali fazer uma lipoaspiração, estou indo fazer isso, fazer aquilo. Cirurgia não é assim. Viver já é um risco, e cirurgia tem seus riscos também, que tem que ser todos muito bem trabalhados e que você tem o máximo de segurança na hora de praticar, de realizar uma cirurgia desse tipo. Então, resumindo, você tem as indicações de idade, acima de 18 anos de idade, IMC, acima de 30 de IMC para cirurgia metabólica e acima de 35 de IMC para cirurgia bariátrica, e as doenças associadas. Então, ter a presença de algumas dessas doenças, pressão alta, diabetes e etc., para você poder realizar a cirurgia. Fantástico. Bruno, qual é o tempo de iniciar exercícios para quem já fez a cirurgia? Existe algum exercício específico? As pessoas precisam ter cuidado por conta de ter talvez perdido emagrecido de uma forma rápida, ter cuidado com a coluna. Eu já escutei falar sobre isso. Quais seriam os critérios dos exercícios? E também exercício, qual foi a outra coisa que você falou? Atividades físicas. Perfeito. A tua pergunta é extremamente inteligente e existia um ponto de discórdia, inclusive, entre os médicos e os profissionais da educação física sobre essa pergunta, e a gente conseguiu publicar em um trabalho que foi feito multicêntrico, na verdade, em 2015, com os colegas Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Os profissionais de educação física se reuniram para chegar a esse consenso, porque não tinha um consenso nacional, e aí cada equipe de cirurgião decidia quando liberava o paciente para fazer exercício físico. Então, alguns pacientes ficavam 90 dias sem fazer atividade física, outros que já começavam a fazer atividade física no pré-cirúrgico queriam começar a retomar a atividade e não conseguiam, enfim. E aí, como existia essa desmistificação de maneira geral, da falta de informação sobre o paciente, a gente reuniu e chegou a publicar esse consenso em COESAS. Então, existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Quem não é médico pode se vincular a ela, sendo profissional da área de saúde, em COESAS, que são os especialistas. E aí, quanto COESAS, a gente se reuniu e conseguiu publicar isso no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, esse trabalho, que é referência hoje para dizer o seguinte: a partir de 15 dias, o paciente deve aumentar seu nível de atividade física já. Obviamente que a gente pede que tenha uma autorização prévia do médico cirurgião e, se for necessário, da fisioterapia, porque alguns pacientes entram com a parte de fisio, principalmente respiratória, muito forte, né, a depender do caso. Após 15 dias, ele já começa a fazer atividade, no começo, que é aumentar o nível de atividade física. Então, serve essa questão dos passos, serve um fortalecimento multidisciplinar, mas o treinamento resistido à musculação, normalmente é 30 dias que ele começa, a depender também do tipo cirúrgico e se ele tem algum problema recorrente. Pode ser uma hérnia de hiato, pode ser o próprio refluxo, que é uma doença à parte, que a cirurgia também ajuda bastante. Então, engraçado que isso tudo vai ajudar a gente em relação à prescrição do exercício. Qual é o exercício ideal?
para que ele não fique em um decúbito ventral. Não porque o ponto vai estourar, não porque o grampo vai Que é uma estourar. fantasia das que é o medo pessoas, deles, né? O grampo vai estourar se eu fizer abdominal. Não, calma, jovem, não é bem assim. Né? Eu acho que a preocupação maior nossa é se existe alguma outra comorbidade associada e, baseado no seu histórico prévio, fazer uma prescrição segura. Mas, de maneira objetiva, sem medo de errar. 15 dias após a cirurgia, ele já pode começar, mas é bom sempre a recomendação do médico cirurgião. O tratamento para qualquer cirurgia, a gente tenta hoje em dia diminuir o máximo de empecilhos que uma cirurgia pode causar na vida do paciente. Antigamente era muito comum o paciente passar 40 dias, 50 dias, após cirurgias passava 15 dias internado no hospital. Hoje em dia a gente tenta reduzir tudo, tanto o tempo de internamento quanto o tempo cirúrgico também. O tempo de cirurgia hoje são muito mais rápidas. Eu cheguei durante a faculdade, alguns anos atrás, a entrar em cirurgias, já residência médica, durante a residência médica, de cirurgias de 3 horas e meia, 4 horas e meia de cirurgia bariátrica. Hoje em dia a gente faz bariátrica, a depender da técnica, em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Que avanço, Guilherme. Pois é, isso aí, o impacto no paciente é muito menor do que cirurgias muito longas. Vai ser menos anestesia, menos tempo cirúrgico, menos impacto da cirurgia. E isso também para o pós-operatório. Então, quanto mais rápido ele volta às suas atividades, também ele vai sentir menos aquele peso do pós-operatório. Então, a gente tenta chegar a um consenso sempre lá na clínica exatamente disso, antecipar o máximo possível esse retorno, desde que seja com segurança para o paciente, para que ele volte às atividades o mais rápido possível, porque quanto mais atividade física, quanto mais exercício físico você fizer no dia a dia, melhor vai ser para você, para tudo, vai melhorar tudo. Então, você sempre tem um binômio que você sempre tem que utilizar para a sua vida, que é comer bem e praticar exercício físico. Isso é de primordial importância para manter a saúde. Criar o hábito disso aí vai fazer com que você sempre se mantenha saudável pelo resto da vida. E a mente sã também, né? Com certeza. Geraldo, eu vou deixar essas perguntinhas dos internautas para o próximo bloco, tem um bocado de perguntinha aqui. Geraldo, fala um pouquinho quem quer te achar, como é que a gente te encontra. Pois é, eu tenho todos as mídias, né, que estão em voga nesse mundo virtual. Eu estou lá também. Tem o Facebook, tem o Instagram, tem um site www.geraldomaia.com.br. Mas no Instagram e no Facebook eu estou sempre atualizando. Geraldo Maia. Isso, geraldomaia.com.br. E o meu Instagram e o Facebook também é assim, Geraldo Maia, né? Posso falar um pouquinho da agenda, assim, um minutinho? Deve, só das coisas claro. que vou fazer, né? Sábado agora eu canto aqui em Recife num bistrôzinho nas Graças, chamado Mocó. Ah, eu adoro. Mocó da Vila. Eu adoro o É um Mocó. lugar muito charmoso. Muito tem uma comida lindo. deliciosa e uma música também deliciosa, modéstia à Sexta-feira parte. tem música lá, vai ser Não, você. sábado. Vai ser sábado? Sábado agora, a partir das 14h. Né? Oh, que coisa boa. Que é um lugar muito especial. Muito charmoso. Muito charmoso. Aí, sexta-feira da semana que vem, eu vou estar em Caruaru. Aí, esse aqui eu tenho que pegar meu papelzinho, que feito Faustão faz, não é? Porque é um projeto que é novo, lá na cidade, encabeçado por uma querida amiga, Cris. E ela disse, pode falar assim, olha, projeto ambulante, arte em movimento. Veja só, é bem Tom Zé, não é bem assim. Então, é o segundo evento nesse espaço. O primeiro foi com Isabela Moraes, que é uma cantora dessa geração nova, que pertence a esse grupo aí do Reverbo, não é? Junto com Juliana Holanda, o Mério, Tiago Martins, um bando de gente boa, não é? Gente assim, Rogéria Dera, que é maravilhosa. E eu vou cantar nesse local, semana que vem, sozinho, fazer um show assim, performático, político, como tem que ser nesse momento desse país conturbado. E o nome do local é isso, é Projeto Ambulante Arte em Movimento. Fica na Avenida Gênova, 58, no bairro Universitário. Aí, dia 14 de dezembro, agora, eu vou cantar no Poço das Artes, que também é um lugar muito lindo aqui na cidade, que fica ali no Poço da Panela, não é? Que é uma casa, na realidade, é um espaço artístico de uma artista plástica chamada Clarissa Garcia, perdão. E eu vou cantar lá com a participação de Breno Lira na guitarra, que eu sou um músico muito limitado, então, quando eu faço as coisas mesmo a sério, eu me cerco dos bons músicos. Nesse dia eu vou estar com o Breno Lira e vai ter uma participação da minha queridíssima, amada Soninha Sinimbu, que vai cantar comigo nesse show. Inclusive, Soninha vai fazer
um show no Janeiro de Grandes Espetáculos, que vem aí agora, brevemente, e eu vou fazer a direção artística desse show dela cantando Mercedes Sosa, que é um show lindo, maravilhoso. Por falar em Janeiro de Grandes Espetáculos, a última propaganda, assim, eu vou até guardar o papel para não pensar que eu vou ficar aqui fazendo propaganda gratuita dos meus shows. Mas no Janeiro, que é um espetáculo, que é um festival grandioso, né? Vai acontecer agora a 26ª edição, agora em janeiro, que é um festival de teatro, música, dança, não é? E quem vai fazer a abertura do Janeiro esse ano sou eu, com um show que eu venho trabalhando há um tempo já, que chama-se Noites Sem Fim, que é um show todo baseado na obra de Capiba, o grande mestre Capiba. E eu vou fazer a abertura do Janeiro com esse show no Teatro de Santa Isabel, dias 8 e 9 de janeiro, que dia 8 é a abertura oficial desse festival, que é um grande festival, e dia 9 nós repetimos esse mesmo show. Esse show eu estou com minha banda, que é um quinteto assim, divino, maravilhoso, que é Renatinho Bandeira, na guitarra semiacústica, Braulio Araújo no baixo acústico, Beto do bandolim. Eita, só gente boa. Alberto, irmão dele, no violão de 7 cordas, Alberto Guimarães, e Julinho César no acordeon. Então, Beto do bandolim teve aqui, é um quinteto querido. assim, camerístico e muito incrível. Assim. Que São bom. músicos maravilhosos. Então vamos de música agora? Vamos, e Vamos de aproveitando música. que eu falei tanto em Capiba e nessa história toda, vou cantar uma musiquinha que Capiba musicou, os versos de Carlos Pena Filho, que era um grande amigo dele, não é? Morreu muito precocemente, o poeta do Azul, não é? Foi musicado por Zoca, também por outros grandes músicos da cena pernambucana e brasileira. E ele tem essa música que se chama A Mesma Rosa Amarela. Vou cantar um pedacinho dela, que eu já falei muito, né? Você tem quase tudo dela, o mesmo perfume, a mesma cor, a mesma rosa amarela, só não tem o meu amor. Você tem quase tudo dela, o mesmo perfume, a mesma cor, a mesma rosa amarela, só não tem o meu amor. Mas nesses dias de carnaval, para mim você vai ser ela, o mesmo perfume, a mesma cor, a mesma rosa amarela. Mas não sei o que será quando chegar a lembrança dela e de repente apenas restar a mesma rosa amarela. A mesma rosa amarela, a mesma rosa amarela. Mas não sei o que será quando chegar a lembrança dela e de repente apenas restar a mesma rosa amarela, a mesma rosa amarela. A mesma rosa amarela. Essa música vai para Zezita Barbosa. Se ela estiver me ouvindo agora, a viúva de Capiba, com quem ele viveu por 37 anos e é uma queridíssima amiga. Beijo para você, Zezita.
volta ao terceiro bloco, o programa Tarja Branca. Hoje conversando sobre obesidade e sobrepeso. Estamos aqui com Guilherme da Conti, ele que é cirurgião bariátrico, coordenador de cirurgia bariátrica do Hospital Servidores do Estado. Estamos também com Bruno Barreto, ele que é profissional de educação física, consultor de clínicas de eletroestimulação. E na atração musical, Geraldo Maia. Fazer algumas perguntas dos internautas. O Kiko Nascimento faz uma pergunta que eu achei engraçada, viu, Bruno? Ele disse que o som do Geraldo é topperson, que ele é um magrinho que só tem cabeça. Ele quer saber quais são as dicas que você tem para ele ficar bonito e gostosinho. Olha só esse Kiko. Não, para ele ficar. Então, a primeira coisa é começar de maneira geral. Eu digo sempre, as grandes mudanças começam com pequenas atitudes, quer seja na política, quer seja na atividade física. É necessário só uma mudança de hábito pequena, compreender que ninguém é super-herói, que existem momentos que a gente tem que renunciar talvez um trabalho, tem que renunciar talvez um momento que eu estou perdendo ali no meu deslocamento e investir na saúde. São escolhas, não é, Bruno? São escolhas. E aí, mais cedo ou mais tarde, a vida vai convidar para essas escolhas aí, ou vai cobrar as escolhas que não foram feitas. E a gente está pagando alguns preços, né? Alguns na saúde, outros na política, enfim. E aí a recomendação seria procurar atividade resistida. Normalmente, quem pretende ganhar massa muscular, procura atividade resistida, não atividades aeróbias, de maneira geral. Dr. Guilherme da Conti, Oriana pergunta sobre o que é eletrofit e a idade adequada para fazer esse tratamento. Isso. A eletrofit é um tipo de exercício físico, tá certo? Semelhante a outros tipos. Não é? Tem muito a ideia de quem vê as imagens de que antigamente tinha várias marcas, tá certo? De estimulação de musculatura com a pessoa parada. Você ficar parado, ficar tomando choque, que vai ficar muito bem. Não é isso. Você vai utilizar diferentes tipos de atividades físicas em associação com a eletroestimulação, que são impulsos elétricos, fazendo uma estimulação, vulgarmente, uma estimulação da musculatura do corpo, e que você, enquanto que estiver fazendo essas atividades, você vai estar aumentando o potencial nos músculos que já são atuantes durante o exercício, e também nas outras musculaturas que vão estar trabalhando em associação. Então, ela é um exercício mais intenso, vai ser muito intenso, inclusive, são 20 minutos a 30 minutos de exercício numa sessão. Isso aí você pode fazer no máximo 2 vezes por semana, senão você acaba tendo problemas de musculatura, tanto até de morte de musculatura, por causa do excesso de exercício. Então, você não pode fazer também nada em excesso. E tem que ser sempre acompanhado por profissionais que estejam muito bem capacitados a respeito disso. Tá certo? Bruno, hoje em dia, tem uma especialização já muito grande nisso aí. A gente está com ele lá na clínica por causa disso, tá certo? Crescendo junto com a gente, entendendo o que é isso. Começamos utilizando a ideia inicial, era uma coisa voltada para a cirurgia, para pacientes no pós de cirurgia bariátrica, foi nossa ideia inicial, mas os resultados foram tão bons que a gente acabou expandindo isso aí também, desde pacientes para reabilitação de pacientes idosos, até pacientes que estão querendo melhorar a performance dos exercícios que já fazem, ciclistas, pessoas que correm no dia a dia para melhorar isso aí, até pessoas que estão querendo atividades também, não tem tempo. Um sedentário no dia a dia, pode exatamente. Começar Pode, procurando sim, o Bruno. Ele faz toda a avaliação, tá certo? Junto com o educador físico, com o nutricionista, com o médico, faz toda uma avaliação. Se ele estiver apto a realizar o exercício, ele vai poder realizar. Tem que lembrar que, com a massificação das academias, do exercício físico, etc., as pessoas começaram a fazer achando que podem ir a qualquer hora, de qualquer jeito, e fazer de qualquer forma. E não é assim. Existe a importância, senão não precisaria existir médico, Existem educador critérios físico, para nada. isso, não é? Você tem que ter critérios para realizar qualquer tipo de exercício, seja numa academia, seja dança, até a eletroestimulação. E sempre com profissionais que sejam profissionais que tenham entendimento e capacidade de orientar sobre a prática daquele determinado exercício. Fantástico. Tem uma pergunta aqui, a minha diretora já está mostrando a plaquinha, mas eu sempre finjo que não vejo, sabe? A Ana Cristiane pergunta quais técnicas para estimular pessoas sedentárias, Bruno? Tá. Na eletroestimulação, a gente trabalha com ondas metabólicas ou tensionais. Inicialmente, a gente coloca o colete, que tem os eletrodos, e faz exercícios sem sobrecargas externas. Então, eu acho que a técnica hoje que chama mais atenção é que é um exercício que é em alta intensidade, que você não sai com sensação de fadiga e que é bem rápido, né? Então, você ganha tempo, tem uma resposta a partir de 8 sessões. A gente tem conseguido já ver alguns resultados positivos lá na clínica com bioimpedância, e aí eu recomendo uma visita para conhecer, na verdade, um método. Eu já gostei. Vou fazer a última pergunta agora, uma pergunta da Marina Amorim.
Ela pergunta se há outros motivos, Guilherme, que levam à obesidade além da alimentação inadequada. Acho que achei bem rica essa pergunta da Marina. Sim, sim. Muita coisa, tá certo? A parte emocional hoje, como a gente citou em alguns pontos durante o programa, é muito importante. Então, tem que estar muito bem estabilizado emocionalmente. Ansiedade, depressão, nervosismo, tudo, qualquer modificação no dia a dia leva com que as pessoas tenham vontade de se alimentar. O alimento A é a compulsão principal, alimentar é a pode principal ser. droga, pode. O alimento é a principal droga do ser humano. Ele dá vários prazeres para o cérebro. Então é prazer quando você sente um cheiro, quando você vê um alimento, quando você coloca na boca, quando você engole aquele alimento, a satisfação de ter comido uma coisa que você queria muito. Então são vários prazeres diferentes que acabam fazendo um ciclo vicioso. O paciente ele come mais, fica mais ansioso, engorda mais, fica mais ansioso porque engordou, come mais e fica esse ciclo voltando, voltando e voltando. Tá certo? O sedentarismo também como um importante fator em relação a isso. Nós não estamos praticando o mínimo de atividades físicas, como o Bruno citou tantas vezes aqui, a gente não faz essas atividades e os erros alimentares que a gente vai no dia a dia, é muito mais fácil você ir numa lanchonete e você encontrar um hambúrguer, uma fritura, do que você encontrar comidas naturais. Então a gente tem que passar por uma série de mudanças de vida de todos os aspectos possíveis. É como os nutricionistas falam, né? Descascar mais e desembrulhar menos. Aprendi, Exatamente. minha nutri querida me ensinou. Essa é boa, não conhecia. Conhecia não, Geraldo? Agora eu vou ter que chamar mesmo. Ela tá ali fazendo assim, ó. Eu vou contar. Geraldo, chegamos ao final do programa. A gente, nesse momento serão as considerações finais. Então, queria que você falasse para o nosso internauta como foi estar aqui, dizer suas considerações finais. Se você quiser dar mais alguma chamada de show, falar para eles aí. Olha, os shows eu já falei. Sexta, sábado eu vou estar no Mocó. Semana que vem vou estar em Caruaru, num projeto ambulante. E vou estar no Janeiro de Grandes Espetáculos, dias 8 e 9 de janeiro, com minha banda cantando Capiba, num projeto que eu desenvolvi chamado Noites Sem Fim. Eu quero dizer que fiquei muito feliz de estar aqui, achei a condução do programa maravilhosa, de sua parte, achei os dois convidados também muito ricos, assim, muito Excelentes, amei. pertinentes e cheios de saberes, não é? Coisas que eu não sabia, inclusive, fiquei aqui ouvindo com muita atenção, assim. E tô doido para pegar um bichinho desse para saber quanto é que eu ando por dia. Quando acabar o programa, eu vou aqui cutucá-lo aqui para ver se é uma coisa fácil de adquirir, assim, para ver quantos passos eu dou por dia. Como eu sou muito alto, ele disse que tem essa coisa ainda do fator altura. Da altura, né? 2 quilômetros Você pode pensar aí. que anda para caramba, mas pela altura você não está andando nada. Então, assim, achei ótimo, achei muito, muito bacana, assim. Fantástico. Essas conversas sobre saúde, né, física, mental, tudo é o que a gente precisa ter mais atenção na vida, é com isso, porque sem saúde, nem física, nem mental, a gente Não vai para canto não vai nenhum. para canto nenhum. Né, E a gente? música ajuda nisso, né? E a música ajuda nisso também. demais. Então, bora cantar. Vamos. Bruno Barreto, querido, suas considerações finais para o nosso internauta. Primeiro eu quero agradecer o convite, foi ótimo estar aqui com vocês. Acho que a troca de conhecimento é sempre muito bem-vinda na vida da gente. Sobre a questão do pedômetro, a gente pode baixar em qualquer celular, tem aplicativo, basta colocar joia. pedômetro, tá lá free. Para quem usa iOS, já está no sistema iOS, então tem lá a quantidade de passos na seção saúde. Então já está tudo embutido lá. Quem não, quem é Android, precisa fazer download e é free. E aí você consegue, coloca lá, baixa no dia que você acha que anda muito, no final do dia você vai ver lá se realmente esse resultado é positivo ou não. Né? Relembrando, 6.000 passos, aí a meta inicial. Prossigamos, né? Queria mandar um abraço para o pessoal das clínicas, tanto da Ímpetus quanto da Senos. É uma equipe que tem acolhido, é uma equipe que estuda bastante. Eu acho que esse é o diferencial na vida de qualquer profissional, é um estudo continuado. Então, a gente se debruça sobre um paciente, por mais que tenha inúmeros pacientes, mas cada um é tratado ali de gente para gente. Então, é chegar lá, fulaninha tem osteopatia, e aí, vamos tratar, como é que a gente vai fazer? Vai para físio, não vai? A gente troca muita conversa também com os médicos, né? Dr. Guilhermino, Dr. Guilherme. Então, não tem uma diferença em relação a nível de graduação, não é uma coisa de outro mundo. Existe um diálogo para tratar o paciente da melhor forma possível. Eu acho que essa questão interdisciplinar, como foi abordada aqui anteriormente, é que traz a riqueza das duas clínicas de maneira geral. E onde a gente te encontra, Bruno? Como é que a gente acha essas Perfeita. clínicas? Onde é que a gente acha vocês, Em Caruaru, pelo amor de na Deus? Ímpetus, em breve em Recife também, em Recife na Senos. Em Caruaru nós estamos na Ímpetus, que fica na
Padre Rolim, toda vez eu falo Padre Inglês, mas Padre Inglês. Padre Rolim, né, no bairro Maurício de Nassau, e a Cenas fica aqui na Agamenon Magalhães, no edifício Thomas Edison, 13º andar. E suas redes sociais? Redes sociais, Bruno Barreto. Guilherme dá contigo. Oi. Agora é sua hora de dar as considerações finais rapidinho que para ela tá os me nossos olhando. internautas. Não, você vai ter o tempo que precisar, que eu quero escutar Adriana, tudo. obrigado pelo convite. A música foi excelente, parabéns. Veja só, é importantíssimo os temas. Muito obrigado pelo convite. Foi muito boa a discussão. É sempre bom discutir sobre isso. As pessoas têm muitas dúvidas sobre emagrecimento e da forma como emagrecer corretamente. E são oportunidades desse tipo que ajudam muito a gente em relação a isso. É um trabalho que a gente tenta todos os dias lá nas clínicas que a gente está trabalhando, a sempre trazer. As equipes são as mesmas, tá certo? Ele já passou aí os endereços, eu daqui a pouco reforço. Mas é sempre essa busca de tentar trocar o conhecimento do dia a dia e paciente a paciente, tá certo? A gente tratar cada paciente. Eu digo que a gente não pode tratar todo paciente igual. A gente tem que encontrar o melhor tratamento para aquele determinado paciente. Isso serve também para a cirurgia. Você não pode querer tratar paciente como se fosse uma boiada e operando todo mundo do mesmo jeito. Perfeito. Então, é encontrar a melhor cirurgia para aquele determinado paciente, seja desde uma cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia ou uma cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia de grande porte. Tá certo? E até os acompanhamentos clínicos também que a gente faz em relação a gastrite, esofagite e o que quer que seja. Tá certo? Então não precisa só procurar você para uma cirurgia. Se a pessoa tiver uma gastrite, alguma coisa, também pode te todo procurar. acompanhamento lá, inclusive com tudo, modificando que o tratamento, desde o tratamento de gastrite, esofagite, o que quer que seja, é o mesmo de um tratamento para a cirurgia bariátrica. Tem que ser modificado dieta, tem que ser modificado exercício físico, tudo isso vai contribuir. O nosso trato gastrointestinal é o segundo cérebro do corpo, é o segundo local que tem maior número de neurônios depois do cérebro. Então, ele vai estar funcionando em associação com tudo isso também, tá certo? Com a prática de exercício, com a mudança alimentar, com o acompanhamento do hormonal e etc. Então, todo o tratamento é conjugado em relação a isso. Estamos lá em Caruaru com a Ímpetus, com a clínica Ímpetus, que fica na Padre Rolino, Maurício Nassau, no bairro Maurício Nassau. Aqui em Recife já existe a unidade da Senos, que é Centro de Obesidade e Sobrepeso, que fica no edifício Thomas Edison, em frente ao Hospital Português, na Agamenon Magalhães. E temos, mês que vem, estamos agora em dezembro, abrindo a Ímpetus no Rio Mar, também, na Torre A do Rio Mar, do empresarial do Rio Mar. E entrar em contato, temos as redes sociais de todas elas da Ímpetus, a ímpetus.saúde, Senos BR no Instagram, tem também as páginas das clínicas, ímpetus.saude.com.br e a senos.com.br, senosbr.com.br e no Instagram guilherme.da.conte. Guilherme.da.conte. Pronto, maravilha. E eu quero agradecer a todos vocês, né? Agradecer a Guilherme, Bruno, Geraldo, agradecer a você, internauta, que sem você a gente não estaria aqui. E agradecer também aos nossos colaboradores, patrocinadores, agradecer ao Wagner Moura. O Wagner Moura, que trabalha com medicina tradicional chinesa e também com a acupuntura, ele diz que estar bem consigo é um exercício diário, que a acupuntura contribui e ajuda nesse processo. Então, vai lá, internauta, dica do Wagner, que você sintonize o corpo e a alma. Nós do programa Tarja Branca indicamos o programa o consultório do Wagner Moura, que fica em Casa Forte, o contato é 819-9139-6012. Agradecer também a CR, Pintura Especializada. A CR é uma empresa que se especializou em orçamentos, reformas, pinturas. Você está querendo renovar sua casa, seu escritório, seu condomínio, entre em contato com a CR pela pessoa da Ângela Rodrigues. O telefone é o 819-9732-9905. Agradecer também ao Denise Oliveira, eu uso os brincos, os colares, as pulseiras da Denise Oliveira. Se você está querendo presentear alguém especial, entre em contato com ela, que cria peças de acordo com o estilo e perfil de cada mulher. O telefone da Denise é o 986454614. Agradecer aos nossos parceiros, Bruno Recifense e Hugo Apolônio, que são responsáveis por esse cenário maravilhoso, que estamos sempre mudando no programa Tarja Branca. Então, você quer adquirir uma foto do Bruno Recifense ou do Hugo Apolônio para enfeitar o seu ambiente profissional ou a sua casa? Vai lá no Instagram dos meninos. Hoje, particularmente, essa foto linda que foi votada, foi uma votação que a gente fez essa semana com vocês, internautas, e ganhou essa foto do Hugo Apolônio. Quero agradecer também a Andrea Santana, ela que é responsável por essas flores maravilhosas, esse arranjo lindo que a Andrea Santana disponibiliza para a gente. Ela se encontra na Beira Rio, num quiosque. O telefone da Andrea é o 996-24-7103. E agradecer também a Lulu, Delícias da Lulu.
Você está pensando em convidar seus amigos, familiares, não sabe o que servir? Entre em contato com as Delícias da Lulu, o telefone é o 81 996 50 0149. Ela faz doces, salgados, bolos, tortas e tem, gente, um camarão a 4 queijos que todo final de semana eu encomendo, que vale a pena. Eu sei que a gente está falando sobre dieta, mas vale a pena conferir as Delícias da Lulu. Beijo grande para você, internauta. Até a próxima terça-feira. Quem não teve tempo de assistir ou quer reprisar, vai lá na página do Facebook da Cine TV Nordeste, na página do Facebook do programa Tarja Branca ou ainda pelo YouTube. Até a próxima terça-feira. Eu sou Adriana Barros. Vamos de música, Geraldo. Não creio que o tempo venha comprovar, nem negar que a história possa se acabar. Basta ver que um povo derrubar um czar, derrubar de novo quem pôs no lugar. Ye barakatu barakumbaca kungue, barakatu barakumbaca kungue, barakatu barakumbaca kungue, barakatu bará. É como se o livro dos tempos pudesse ser lido trás pra frente e frente pra trás. Vem a história, escreve um capítulo cujo título pode ser nunca mais. Vem o tempo, escreve outra história que escreve outra parte que se chama nunca é demais. Nunca mais, nunca é demais, nunca mais, nunca mais é demais. E assim por diante tanto faz. Indiferente se o livro é lido de trás pra frente ou lido de frente pra trás. E eu me atrapalhei porque tem palavra demais. Tantos cangaceiros como Lampião, por mais que se matem, sempre voltarão. E assim por diante, nunca vai parar. Seja nesse mundo ou em qualquer lugar. Barakatu barakumbaca kungue, barakatu barakumbaca kungue, barakatu barakumbaca kungue, barakatu, salve Cátia de França. A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente.